Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez conosco. Estamos gravando aqui mais um vídeo para a glória de Deus e eu quero passar uma palavra onde o Senhor meditei aqui e estava vendo aqui quanto que o agir de Deus na vida de tanto dos bons quanto dos maus, ele é justo. Deus é bom demais. A sua justiça, o seu amor, ele dura para todo sempre. Temos que ser confiantes na justiça de Deus. E ele não deixa o culpado passar por inocente, nem o inocente por culpado, né? É maravilhoso. O nosso Deus, ele é santo, verdadeiro. Ele é tudo que nós mais precisamos para nossas vidas. O Senhor, ele age na justiça, com justiça e juízo, né? O juízo de Deus, às vezes, pode ser desagradável para quem não busca, né? Obedecer a Ele. Ele é maravilhoso. Quero fazer uma oração aqui. Pedir para que o Senhor venha abrir nosso entendimento quanto à palavra e deixar a mensagem aqui. Mensagem muito linda aqui. É bom a gente refletir e guardar no nosso coração cada entendimento, cada direcionamento que a palavra de Deus nos dá. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor venha nessa tarde abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Quero pedir para que o Senhor venha transformar teu coração e que você possa ser abençoado, abençoada. Que você possa estar e permanecer na presença de Deus todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor amado e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha nos socorrer, nos dar a vitória, Pai, nos libertar de tudo os aprisionamentos espiritual. Nos livra, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Capacita nós, Senhor, que somos todos frágeis, somos pequenos, mas dependemos de Ti. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa comunhão e Teu nome seja glorificado por todo sempre. Amém? Irmãos, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque está chovendo nesse momento aqui. Glória a Deus. Está chovendo, está barulhinho, mas a gente vai falando aqui, porque o Senhor é bom, todo dia. Por todo sempre, né? A bondade do Senhor é para todo sempre. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom. Maravilhoso é o nosso Deus, Deus verdadeiro. Deus maravilhoso, bom, santo, justo, amoroso e misericordioso. Que se não fosse a misericórdia dele, nenhum de nós estaria aqui agora. A misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E Ele quer nos dar vitória todos os dias. Todos os dias somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? Está aqui no livro de Daniel. Vou ler algumas partes aqui. Vamos meditar um pouquinho. E vamos avaliar o que o Senhor quer dizer com esta palavra. Aqui o Senhor está falando, capítulo 5. Vou ler o versículo 13.
Capítulo 5, versículo 13 de Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o teu espírito dos deuses está em ti e que em ti se acha a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos a mim, a minha presença, os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti: podes dar a interpretação e resolver dúvidas? Sabes, a tua interpretação será Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço. E no reino, o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e os teus prêmios a outro. Contudo lerei, ó rei, o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu, em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Amém? Vou ler até aqui por enquanto e depois eu continuo. Amém? Então, o rei Nabucodonosor, ele foi um grande rei, ele judiou muito do povo que foi levado cativo para a Babilônia. E esse rei ele era muito grande em condição financeira, ele era muito grande em poder, em autoridade. E tudo que ele mandava tinha que acontecer. Tinha que acontecer, do jeito dele. Mas até que chegou um dia que o Senhor, nosso Deus, que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, fez Nabucodonosor entender que ele não era nada. Fez passar dele toda a glória. Nabucodonosor acabou sendo... Ele ficou meio que louco, né? Ele acabou deixando tudo e passou a comer capim no campo com os animais, dormir como um animal, como um boi, um cavalo, dormia no relento, comia capim. Mas antes disso, ele tinha glória, ele tinha honra, ele mandava e desmandava, né? Mandava matar e mandava e deixava viver quem ele queria. E a glória dele foi levada.
né? E ele passou a ficar como um animal. Passou-se o tempo e o rei reconheceu a Deus dessa forma. O rei Nabucodonosor reconheceu a Deus dessa forma. Na pior situação, ele entendeu que Deus quem mandava em tudo e que Deus abate o soberbo e que Deus exalta quem ele quer. Então, o rei Nabucodonosor, ele se arrependeu e ele creu porque ele viu maravilhas de Deus, né? E ele começou a honrar o Senhor e toda a família dele ficou sabendo do que tinha acontecido com ele, de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Só que mais para frente, aí se levanta Belsazar, que é o filho do Nabucodonosor, e ele é levantado a rei. Belsazar não teve sabedoria, não teve prudência com o que aconteceu com o pai dele e se deixou levar pelo seu próprio orgulho também, pela sua própria vaidade, pela sua própria arrogância, e foi fazendo bem o que queria e o que dava na sua cabeça. Fazia o que queria, pisava em quem queria, humilhava quem queria e achava que Deus não estava vendo. Achava que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus não tinha controle sobre a vida dele como teve na vida do pai dele. Ele esqueceu do que Deus tinha feito na vida do pai dele. Ele esqueceu. E ele se rebelou. E como o pai dele tinha pegado alguns utensílios da casa do Senhor, e esse utensílio ainda estava lá, ele pegou esse utensílio para beber vinho com suas mulheres, suas concubinas e com tudo aquele povo zombando mais e mais de Deus. Não teve temor a Deus, não teve reverência, não teve sabedoria. Achou que poderia brincar com Deus, e com Deus ninguém zomba de Deus. E muitas das vezes acontece, até os dias de hoje, pessoas que faz e acontece e acha que Deus não está vendo, que Deus não vai cobrar. No fim, Daniel foi introduzido dentro do palácio do rei, porque o rei acreditava em astrólogos, em adivinhos, ele acreditava nas feitiçarias, nas idolatrias, ele acreditava nos deuses, ele achava que do jeito que a idolatria dele era tão grande, ele estava seguro. E de tanto que ele era poderoso, né? Ele tinha poder, tinha domínio na terra ali onde que eles estavam. Ele achava que ele poderia fazer e acontecer do jeito que ele queria. E foi quando apareceu uma mão, na formato de mão de um homem, a palavra que explica, e começou a escrever na parede. Aí ele trouxe os astrólogos, todos os adivinhos, todo aquele povo que ele acreditava para interpretar para ele lá e não conseguiram interpretar. Aí chamaram Daniel. Daniel estava lá, não era à toa que Daniel estava. Daniel estava lá porque Deus colocou Daniel no meio desse povo.
Deus permitiu que Daniel ficasse, convivesse com esse povo. Porque Deus poderia ser exaltado ali, através da vida de Daniel. E foi isso que aconteceu. Daniel interpretou as letras ali, que estava escrito Meni, Meni, Tekel, Persim, e ele interpretou, estava escrito assim no versículo 26, você pode ler, está escrito assim: esta é a interpretação daquilo, Mene, Mene, contudo Deus, o teu reino, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, quer dizer, pesado foste na balança e foste achado em falta. Persim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem numa cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele, que havia de ser o terceiro no governo do rei. Naquela noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dário, o medo-persa, ocupou o reino, onde, sendo da idade de 62 anos. Querendo ou não, né? Deus permitiu tudo isso para que Daniel fosse exaltado, porque Daniel estava ali como escravo ali foi levado, né, de Judá, ele foi feito escravo ali naquela região da Babilônia, e ali Deus foi exaltando a vida dele. E o que não era nada se tornou grande, porque Daniel foi proclamar a respeito dele havendo o terceiro governo do rei. Ele foi governo em Babilônia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que toda a soberba, toda a arrogância, todo aquele que é exaltado, que Deus permite, né, crescer muito, pode se abalar. Pode se abalar, pode dizer que descer do trono e Deus levantar um outro que para muitos não tem valor nenhum. Porque o que não tem valor para o homem, Deus valoriza. Se você está passando por uma luta, se você não está tendo valor para as pessoas, saiba que Deus está contigo. Se você está lutando com pessoas aí que não crê no teu Deus, que crê em qualquer coisa, que desfaz de você, que trata você como nada, pode ter certeza que um dia vai mudar a história. Não vai ficar assim para sempre, não. Se você está vivendo na presença de Deus, está buscando a Deus, está buscando viver, conhecer a palavra dele e obedecer a ele, a tua fé não vai ser abalada. O mal que se levanta contra a tua vida é para te exaltar depois. Então, toda essa gente que não tinha nada de Deus, foram obrigados a reconhecer a Daniel. Quão grande era importante o Deus de Daniel e quão poderoso é o Deus de Daniel que levantou ele. Ele era escravo, ele estava como escravo. Ele não tinha, ele foi junto com os escravos e ficou por lá. E ali Deus começou a usar a vida dele
E Deus transformou a vida de Daniel. E Daniel se tornou um governador. O terceiro governador. Muito conhecido. Por tudo e por todos. Mas pelo o quê? Pela fé que ele tinha no Deus de Israel. Pela fé que ele tinha no Deus vivo. Quando o rei falou que ia vestir ele, né? Ia vestir ele com colar de ouro, roupas caras. Ele não se corrompeu por isso. Ele falou assim, não, eu vou interpretar o que está escrito, mas não preciso dos presentes, não. Pode dar para outro, porque minha vida não está baseada nisso. Minha vida está baseada no que Deus pode me dar. Eu estou dizendo isso de mim, né? Assim, de mim mesmo. Conjecturando o que... Eu imagino que o que Daniel pensou naquele momento. Ele falou, não precisa. Porque se o rei der alguma coisa para ele, não vai mudar nada. Mas ele não esperava nada do homem. Ele estava esperando do Deus vivo. Do Deus que ele sempre serviu. Que ele sempre creu. E não é porque ofereceu ouro para ele e grandezas para ele que ele ia tentar agradar alguém. Ele falou o que estava realmente escrito ali, né? Então, ele não se corrompeu. Ele falou a verdade pro rei. Falou, olha, rei, você foi pesado na balança de Deus e Deus achou você em falta. Infelizmente, você, né? Você não obedeceu. Você viu tudo o que aconteceu com teu pai e você ainda foi lá e preferiu errar. Preferiu fazer errado e desagradar a Deus. Mas que isso sirva de exemplo para nós. Que nós seja dependente completamente de Deus. Que nós não se corrompa por qualquer oferta, por qualquer coisa. Porque quando a gente tem que ser exaltado por Deus, a gente é exaltado por Deus. E quando a pessoa tem que ser abatida por Deus, a pessoa é abatida por Deus. Tanto é que o rei logo morreu e entrou outro para reinar no lugar dele. Porque ele não... Deus avisou que seria assim. E se cumpriu o que Deus falou que ia cumprir. Tanto para Daniel, quanto para esse rei. Ele ficou sem... Perdeu o trono. A soberba dele foi abatida. A arrogância dele foi abatida. Porque ele foi soberbo, ele foi arrogante, ele foi provocativo. Não teve temor a Deus. Não teve temor a Deus. Porque ele estava no alto. Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele põe para baixo. E quando está embaixo, Deus pode levantar. E eu creio que o Senhor quer te levantar. Avalie a tua vida, se for preciso. Corrija o teu coração. Peça para Deus tirar a soberba da tua vida, toda a arrogância.
todo esse entendimento de exaltação, de ser melhor, porque hoje em dia, infelizmente, tem muito isso. As pessoas acham que elas podem, que elas são e que elas fazem o que querem e fica por isso mesmo. Mas com Deus não funciona. Deus é maravilhoso todo o tempo e Ele é justo. Que a justiça de Deus chegue na tua vida. Que todo mal que tem se levantado para tentar impedir tua vitória caia por terra. Que toda a humilhação que você tem passado, o Senhor venha arrancar da tua vida. Que o Senhor venha te dar vitória. Que o Senhor venha ajeitar o teu coração e a tua vida. Eu creio que se você está vendo esse vídeo agora, você está vendo porque Deus te colocou para ver. Eu creio que se você está vendo esse vídeo agora, que Deus quer falar com você. E Deus quer consertar você. Mas o principal que Deus quer te avisar: tenha humildade, principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Humildade e também obediência. Também temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o Senhor possa nos dar temor, que o Senhor possa nos dar a reverência de nós para com Ele, independente de qualquer situação. Esteja bem ou esteja mal, continue confiando no Senhor, que Ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Amém? Que a paz do Senhor esteja na tua vida. Seja abençoado e seja livre de toda arrogância, soberba. E todo mal que tenta impedir a tua vitória, bata em retirada em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.